Olá a todos, essa é a unidade de aprendizagem 1, é a unidade de introdução. O objetivo dessa unidade é proporcionar algum estudo sobre a psicologia ambiental enquanto campo disciplinar, como se define, quais são suas características, quais os temas mais estudados nessa área. Então, eu gostaria de começar essa videoaula com a definição da psicologia ambiental, né? Como campo, como disciplina. Então vamos lá, eu separei alguns trechos escritos por pesquisadores da área que vão nos ajudar a entender esse campo a partir de como eles definem, né, essa disciplina. Então, o primeiro trecho que eu separei aqui é de um pesquisador chamado Sérgio Valera, um pesquisador espanhol. Ele diz que a psicologia ambiental é uma disciplina que se ocupa de analisar as relações que, em nível psicológico, se estabelecem entre as pessoas e seus entornos. Então, ele coloca pessoas, entornos e a relação entre pessoas e entornos como sendo a própria definição da psicologia ambiental. Tem uma outra pesquisadora que chama Esther Wiesenfeld, que é venezuelana. Ela diz que a psicologia ambiental é uma disciplina que estuda as transações entre as pessoas e seus entornos, com vistas a promover uma relação harmônica entre ambos, que redunde no bem-estar humano e na sustentabilidade ambiental. Então, ela também coloca o aspecto da pessoa e do entorno, mas ela não fala mais em relação, ela usa o termo transação, e a gente vai ver no decorrer do tempo que eles podem ter sentidos um pouquinho diferentes. A Esther também dá ênfase nessa definição ao papel que a psicologia ambiental teria em promover relações harmônicas e de bem-estar, né, entre pessoas e de pessoas com o meio ambiente de uma forma geral. Para a gente fechar essa etapa de definição, eu busquei aqui uma terceira definição que foi dada por Gabriel Moser, que é um pesquisador francês, já falecido, num livro que chama Introdução à Psicologia Ambiental. Ele diz o seguinte: a psicologia ambiental estuda a pessoa no seu contexto físico e social, no intuito de desembaraçar a lógica das interrelações entre a pessoa e o seu ambiente, pondo em evidência as percepções, atitudes, avaliações e representações ambientais de uma parte e da outra, os comportamentos e condutas ambientais que as acompanham. Então vejam que Moser, nessa definição, traz alguns elementos novos, né? Enquanto o Valera e a Wiesenfeld falavam simplesmente de entornos, Moser se refere a esses entornos como contexto físico e social. E ele ainda acrescenta outros elementos muito interessantes que partem da compreensão de que, a todo momento, o ambiente afeta o modo como nós percebemos, representamos, né, sentimos e pensamos o contexto no qual estamos, e essas percepções, sentimentos e pensamentos, né, influenciam o nosso próprio comportamento em relação a esse contexto ambiental. Bom, vocês devem ter notado então que diferentes pessoas, né, definem psicologia ambiental de formas também diferentes. Então a gente de fato não observa um consenso em torno de uma única, né, definição para o campo da psicologia ambiental. Nós vamos observar ênfases diferentes, elementos diferentes e inclusive termos diferentes para dar nome a esses elementos e a essas relações que estão implicadas ali, né? Aquele mesmo pesquisador espanhol de antes que eu havia comentado, o Valera, ele diz que existem alguns motivos para essa dificuldade em definir a psicologia ambiental. E eu gosto sempre de lembrar dessas razões que ele pontuou há algum tempo atrás, porque eu acho que elas nos ajudam a entender as próprias características da psicologia ambiental enquanto campo disciplinar, certo? Bom, vamos a elas então.
Segundo Valera, né, é difícil definir psicologia ambiental de uma maneira consensual devido à sua história bastante recente. Então, a psicologia ambiental, ela é uma disciplina que ela se constitui enquanto tal lá, vamos supor, lá pelos anos, final dos anos 60, início dos anos 70 do século passado. No final dos anos 50, já existem alguns pesquisadores que começam a desenvolver estudos em ambientes hospitalares, verificando como, por exemplo, a organização de cadeiras afeta a interação entre pacientes. Nos anos 60, alguns livros importantes da área já começam a ser produzidos, e nos anos 70, então, ela começa a tomar a forma de disciplina, incluindo-se aí o surgimento de cursos de pós-graduação sobre esse tema, já nos anos 70. Então vejam que, comparado a outras disciplinas, né, a psicologia ambiental tem uma história bastante recente, né? E como tem uma história bastante recente, seria natural se pensar, né, que até esse ponto nós não tenhamos chegado a uma definição consolidada, né, sobre o que seria a psicologia ambiental. Então, esse é o motivo, segundo Valera, pelo qual a gente não tem um consenso, né, quanto a essa definição. E nos ajuda a entender um pouco das características da área também, né? O outro motivo pontuado por ele é o fato da psicologia ambiental ter um caráter predominantemente aplicado. Vocês sabem que um caráter aplicado quer dizer o quê? É uma disciplina que está fundamentalmente preocupada em resolver problemas práticos do cotidiano, certo? Então, também é natural se pensar que uma disciplina que esteja tão preocupada em resolver problemas práticos do cotidiano tenha dedicado pouco tempo, né, a elaborar definições sobre ela própria, certo? Então, esse seria um outro motivo pelo qual a psicologia ambiental está aí nesse limbo de definições, né? Um terceiro motivo pontuado por Valera, que seria ligado a essa dificuldade de conceituação da psicologia ambiental, tem a ver com a localização fronteiriça que ela possui em relação a outras disciplinas. De fato, a psicologia ambiental é considerada um campo multidisciplinar, no mínimo, né? Então, nós temos aí tanto disciplinas interessadas ou intimamente ligadas com as questões ambientais, como a arquitetura, a geografia, não é? A biologia, certo? Como também aquelas disciplinas interessadas nas questões mais ligadas ao indivíduo, como a psicologia, certo? Então, claro que um campo que reúne profissionais de áreas tão diferentes possa ter dificuldades de encontrar um consenso, né, para conceituar essa área, porque naturalmente arquitetos tendem a dar mais ênfase às questões ambientais, psicólogos tendem a dar mais ênfase às questões ligadas ao indivíduo. Então, os enfoques também são diferentes em função das diferentes disciplinas que estão aí envolvidas, né? Isso é uma característica muito importante da área. E, naturalmente, essa multiplicidade de disciplinas também acaba acarretando uma multiplicidade de enfoques, tanto teóricos como metodológicos, né? O que também, vamos dizer assim, contribui para que a gente não entre num consenso em relação à definição desse campo disciplinar, visto que nós tendemos, enquanto profissionais diferentes, a enxergar, né, esse campo também de maneiras diferentes, a partir de uma determinada base teórica ou a partir de um determinado modo de se fazer ciência, certo? Bom, já que a psicologia ambiental, ela estuda, em essência, a pessoa e sua relação com o ambiente que a circunda, eu penso que seja útil agora a gente entender um pouco como cada um desses elementos se caracterizam. Ou seja, como a psicologia ambiental entende esse ser, essa pessoa, como a psicologia ambiental entende o ambiente, o contexto, e por fim,
como ela entende a relação entre uma coisa e outra, entre a pessoa e o ambiente. Muito bem, vamos começar então com a pessoa, certo? A gente pode dizer que a psicologia ambiental, nos dias de hoje, tende a compreender a pessoa, o indivíduo, como um ser ativo na relação que estabelece com o ambiente. Então, ele não seria apenas um ser que recebe estímulos do ambiente, né, e em função desses estímulos manifesta um determinado comportamento. Então, ele não é somente um ser passivo. Ele é um ser que, sim, recebe estímulos do ambiente, mas que, em função desses estímulos, age em direção a esse ambiente da mesma maneira como o ambiente age sobre ele. Ou seja, a pessoa, para a psicologia ambiental, é um ser ativo na relação. Ela está a todo momento, né, recebendo estímulos e agindo em função desses estímulos. Né? Bom, outra característica da pessoa, para quem estuda psicologia ambiental, é o fato de que elas também têm qualidades ambientais. Não é? Então, quando nós estamos falando de pessoa, na relação pessoa-ambiente, porventura, ela própria se coloca como ambiente. Então, vamos supor que eu esteja num ambiente de sala de aula, certo? Eu estou analisando a relação daquelas pessoas que estão ali, o ambiente da sala de aula. Né? No entanto, essas pessoas que estão ali, elas são o meu ambiente, elas constituem, né, o ambiente que eu estou experienciando. Então, nós dizemos na psicologia ambiental que as pessoas também apresentam qualidades ambientais, porque elas são parte do ambiente que nós vivemos. Bom, vamos falar agora então das características do outro elemento que está envolvido aí nessa definição da psicologia ambiental, que é o ambiente. A psicologia ambiental, nos dias de hoje, ela entende que esse ambiente, ele não é unicamente um ambiente físico, material. Sim, o ambiente físico, material, ele se constitui como elemento muito importante nessa relação que a gente estabelece com o contexto. Porém, para a psicologia ambiental, nós nunca poderemos deixar de lado ou deixar de considerar os outros elementos desse contexto físico, ou que fazem parte desse contexto físico que nós vivemos, que seriam os elementos de ordem social, de ordem econômica, de ordem política, de ordem cultural, tecnológica, enfim. Um estudo de psicologia ambiental que considere apenas a pessoa e o seu contexto físico estritamente seria um estudo, no mínimo, enviesado ou incompleto, né? Porque existe uma série de questões ligadas à cultura, ligada ao grupo social, ligada a entendimentos políticos que influenciam no modo como essas pessoas se relacionam com aquele contexto físico. Então, para a psicologia ambiental, o ambiente é sempre um ambiente físico, social, cultural, político, econômico e assim por diante. Ou seja, dá conta de todos os outros aspectos ambientais, contextuais, que podem ser importantes no entendimento dessa relação entre pessoa e ambiente. Então, essa é uma característica bastante importante do ambiente na psicologia ambiental. Uma outra característica do ambiente que nós consideramos na psicologia ambiental é que ele não afeta os nossos comportamentos de uma maneira determinista, certo? Então, nós não podemos pensar que a constituição de um determinado ambiente vai necessariamente afetar o nosso comportamento de uma mesma maneira. Né? Nós dizemos que ambientes, sim, favorecem ou dificultam ou facilitam determinados comportamentos. Porque, na verdade, esses comportamentos vão depender de uma série de outras variáveis que não tem a ver somente com aquele contexto físico no qual nós estamos envolvidos. Então, num determinado dia, nós podemos nos comportar de uma determinada maneira em função, né, do nosso humor, né, no nosso estado de ânimo no momento.
né? Em outro dia, nós podemos nos comportar de outra maneira, porque acordamos felizes, muito satisfeitos, enfim. Ou porque tivemos uma boa experiência em casa, ou no caminho de casa para o trabalho. Enfim, existem uma série de circunstâncias que podem influenciar o comportamento de uma pessoa num determinado lugar, e por isso nós não poderíamos dizer, né, que necessariamente um determinado tipo de ambiente vai produzir determinadas reações nas pessoas, e sim que ele vai favorecer, né, ou apenas dificultar determinadas situações. Bom, a última característica, né, desse elemento ambiente que eu gostaria de colocar aqui é a seguinte, né? Nós dizemos o quê? Que o ambiente que nós observamos não é necessariamente o ambiente real. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós sempre perceberemos o ambiente dentro da chave dos nossos próprios referenciais. Então, nós construímos o ambiente segundo, né, nossa percepção, nossa experiência individual e também coletiva, certo? Então, é difícil pensar que exista de fato, né, um mundo real objetivo, senão um mundo ou mundos individuais percebidos por cada um de nós em função da nossa história, da nossa experiência, das nossas aspirações, preferências, né, das nossas vivências, inclusive em um grupo social, certo? Bom, nós já falamos das características da pessoa, falamos das características do ambiente, e eu gostaria então de terminar essa parte falando das características da relação pessoa e ambiente. Nós vimos lá nos conceitos, lá no início, que, por exemplo, um pesquisador falou sobre relação, a outra, a Esther, falou em transação, né? Outros poderiam falar em inter-relação ou interação. E cada uma dessas palavras pode ter sentidos ligeiramente diferentes, né? Bom, para a psicologia ambiental, o que caracteriza hoje em dia a relação pessoa-ambiente é o aspecto bidirecional dessa relação. Então, nós estamos sempre considerando que, da mesma forma que o ambiente nos afeta, nós afetamos o ambiente. Lembrando também daquela conversa anterior aí que nós estávamos tendo sobre o papel ativo, né, da pessoa na relação pessoa-ambiente, certo? Então, a relação pessoa-ambiente, ela sempre vai estar nas duas mãos, né? Algo nos afetando e nós, de alguma maneira, afetando o ambiente, certo? Para essa relação bidirecional, né, nós damos o nome de transação. Outros pesquisadores usam o termo interação, por exemplo, para se referir apenas a uma das vias de influência, né? Ou a do ambiente para as pessoas ou das pessoas para o ambiente. E o termo transação é mais utilizado para definir essa relação que implica a bidirecionalidade, ok? Muito bem. Para fechar essa videoaula, eu pensei em comentar alguns temas bastante presentes nos estudos de psicologia ambiental e que de alguma forma também vão estar presentes nesse nosso semestre, certo? Então, o que a psicologia ambiental estuda? Por exemplo, a psicologia ambiental estuda um tema chamado comportamento socioespacial humano. Comportamento socioespacial humano é um dos temas mais antigos na área da psicologia ambiental e se refere a um campo de estudos interessado em saber como uma pessoa se comporta em relação a outra num determinado contexto ambiental. Então, nós estamos falando de tópicos como privacidade, territorialidade, espaço pessoal, apropriação. São todos temas que estão dentro desse grande tópico conhecido como comportamento socioespacial humano. Vamos pensar num exemplo, certo? Se eu entro em uma biblioteca, certo? E a biblioteca está completamente ocupada, com todas as mesas ocupadas, pouquíssimas cadeiras vazias, como eu me comporto? Em que lugar eu sento? Qual canto eu escolho, né, para ficar? Qual mesa eu escolho para ficar? Será que mesas
com jovens, com pessoas mais velhas, com homens, com mulheres, né? Se mesas onde as pessoas vão ficar na minha frente ou do meu lado. Então, como eu me comporto em relação a outras pessoas num determinado contexto ambiental? E se essa biblioteca tivesse vazia, onde eu sentaria? No ônibus, isso acontece muito claramente, né? No ônibus vazio, onde eu sento? Agora, se o ônibus tem outras pessoas, onde eu sento? Que lugar eu ocupo? Eu sento junto com outra pessoa? Eu sento num banco separado? Né? Num conjunto de assentos separados? Então, como que se dá esse comportamento em função do contexto? Essas são questões estudadas nesse tema do comportamento socioespacial humano. Tem outro tema que a gente vai estudar também, que é aquele da percepção, cognição e representação ambiental. Então, esse tema está interessado em saber como nós aprendemos as informações ambientais, como nós armazenamos essas informações na memória, né? Como nós organizamos essas informações na mente, como nós acessamos essas informações e disponibilizamos elas para outras pessoas. Não é? Então, eu costumo dar esse exemplo, que é aquele exemplo de quando a gente está na rua, né? Assim, e alguém pede informações para a gente de como chegar em determinado lugar. Então, alguém pergunta, fulano, como eu posso fazer para ir até o supermercado tal? Bom, então, como eu já fui até o supermercado tal, eu tenho de alguma forma armazenado aquelas informações, né, na minha mente, e, em função da percepção que eu tive, né, e do meu processo cognitivo em dar conta daquelas informações da minha mente, certo? Então, no momento que alguém me pergunta sobre como chegar a um determinado lugar, eu acesso aquelas informações, organizo de uma maneira coerente e lógica e expresso, né, por meio de palavras para aquela pessoa conseguir chegar até lá também. Então, todo esse processo que permite a captura, né, a aquisição de informações ambientais, a armazenagem, o acesso e a organização e a disponibilização dessas mensagens, né, ambientais, é o que a gente chama de processo de cognição ambiental. Há também um termo chamado representação ambiental, né, que nos é muito caro também. A representação ambiental corresponde àquela imagem mental que nós temos, né, independentemente da presença do objeto que foi um dia observado. Então, se alguém me perguntar, como é o seu lugar favorito? Aí eu vou dizer, se o meu lugar favorito tem essas e essas e essas características, ele é assim, tem tais dimensões, tem tais cores, tal organização. Eu consigo me referenciar a esse ambiente porque eu tenho uma imagem mental desse ambiente, que é a representação propriamente dita. Embora eu não tenha esse ambiente na minha frente, eu consigo fazer referência a ele em função da imagem que se formou, que se constituiu, que é a representação ambiental. Enfim, então, vejam que esse tema dá conta de questões muito interessantes para nós arquitetos, né? Um terceiro tema que nós vamos estudar é aquele da identidade de lugar e do apego ao lugar. A identidade de lugar, ela guarda uma relação muito estreita com aquilo que a gente chama de identidade pessoal. Então, o que é identidade pessoal? É como, por exemplo, poderia se expressar através do modo como eu me defino, né? Então, eu sou uma pessoa assim, com essas características, eu gosto disso, daquilo, não gosto daquele outro. Né? Essa é a minha identidade, né? Pessoal. A identidade de lugar, ela é bem semelhante a isso, só que ela se refere a um ambiente específico. Então, a identidade de lugar, ela se refere ao conjunto de acepções, né, cognições, sentidos, né, que uma pessoa atribui a um determinado lugar. Então, ela se refere ao modo como alguém acredita que deva ser ou não deva ser determinados lugares. A minha identidade de escola ideal é uma escola que tem um pátio amplo, que propicie locais de estudo diferenciado para os alunos, que tenha muito verde, né? que possa oferecer ambientes tranquilos para aprendizagem, enfim. Então, é o modo como você concebe um determinado lugar, ou como você acha que deveria ser ou não deveria ser determinado lugar. Essa é a identidade de lugar. Quando a gente encontra uma correspondência muito direta entre aquilo que a gente acha que um lugar deveria ser e aquilo que o lugar de fato é,
Essa correspondência muitas vezes nos faz desenvolver laços de afeto com aquele lugar, certo? Esses laços de afeto, esses vínculos afetivos, nós chamamos de apego ao lugar. É um outro tema estudado pela psicologia ambiental. É muito interessante porque nós somos sempre habituados a pensar em vínculos de afeto entre pessoas, né? Ou entre pessoas e animais, enfim. Mas o fato é que nós também estabelecemos vínculos de afeto com os ambientes de maneira geral. E o rompimento desses laços nos causa sofrimento igual, né, ou bastante semelhante àquele causado quando laços entre pessoas são rompidos. Então, existem muitos pesquisadores que estudam essas relações. Existe um quarto tema que a gente vai estudar também, que é o tema dos ambientes restauradores. Eu gosto muito desse tema, né? Foi um tema de pesquisa recente meu, e ele é um tema que trata daqueles ambientes que são, de alguma forma, capazes de permitir ou promover a recuperação de recursos nossos que foram, de alguma maneira, afetados. Então, é bastante comum a gente chegar ao final de um dia de trabalho bastante estressado ou com uma capacidade baixa de atenção, porque essa mesma atenção foi muito requisitada, né, ao longo do dia. Então, um ambiente restaurador é um ambiente que seria capaz de permitir ou até mesmo promover que a gente, a recuperação, promover a recuperação desses recursos que foram desgastados. Né? Então, se a gente estava antes se sentindo cansado, triste, né, apático, esse ambiente vai nos devolver, então, uma sensação de maior tranquilidade, calma. Né? Da mesma forma, se nós estávamos sem atenção, esse ambiente vai nos devolver a capacidade de retomada, né? A retomada da atenção. Enfim, então, esse é um outro tema, né, que nós vamos estudar. Então, para fechar essa sessão dos temas, eu gostaria ainda de comentar de um último, que é o da competência e do comportamento proambiental. Então, os psicólogos ambientais são muito interessados em conhecer os aspectos, né, envolvidos no ato de cuidar ou não cuidar de um determinado ambiente. Né? Então, muito tem se falado, né, sobre a preservação dos recursos naturais, enfim, ao estabelecimento de relações mais sustentáveis com o ambiente, mas o que faz, de fato, uma pessoa se comportar de maneira pró-ambiental? Né? O que faz, de fato, uma pessoa separar o lixo em casa, ou promover, ou fazer uma compostagem, né? Ou enfim, não sujar, não depredar, não vandalizar um determinado ambiente, né? Estabelecer práticas mais saudáveis de consumo, por exemplo. O que leva uma pessoa a adotar essas práticas? Então, os psicólogos ambientais têm estudado um pouco dos aspectos, né, envolvidos nessa relação, certo? Bom, e com isso a gente termina então, os tópicos sobre os quais eu gostaria de conversar com vocês nesse primeiro momento. Então, eu vou deixar para vocês, na sequência, alguns textos. Então, o primeiro texto chama Homem Ambiental. É um texto bastante antigo, ele foi escrito, ou pelo menos publicado em 1974, por 4 pesquisadores pioneiros da área. O texto que vocês vão ler corresponde ao primeiro capítulo de um livro publicado por eles nessa época. Né? O livro se chama Uma Introdução à Psicologia Ambiental. E esse texto é o primeiro capítulo e ele foi traduzido para o português por José Pinheiro, que é um pesquisador pioneiro da área aqui no Brasil. Esse é um texto bastante importante porque ele, além de trazer uma definição de psicologia ambiental, ele ainda traz uma série de pressupostos caracterizadores da área, né, naquela época, né, nos anos 70. Então, esse é um dos textos. Né? Eu vou deixar também um segundo texto, mas aí como uma leitura complementar, para caso vocês tenham um tempinho a mais, né, de ler, que é um texto de uma das pesquisadoras que escreveu O Homem Ambiental, né, revendo aqueles pressupostos do passado em função das nossas condições atuais. Então, ela
teve essa oportunidade de escrever um novo texto, né, revendo aqueles pressupostos. Eu vou colocar esse texto complementar também aí para leitura, caso vocês tenham tempo. Eram as questões que eu gostaria de comentar com vocês. Me despeço e desejo uma boa semana de estudo.